E por isso é por isso que eu disse a você, eu me eternizei como presidente, não porque sou bom, não sei o quê, porque quando termina o meu mandato, eu digo, olha, rapaz, eu já estou cansado. Eu tinha uma ocasião que eu estava responsável pelo Colégio Brasileiro de São Jorge, pela academia, com o centro de estudo na Santa Helena. Eu, não, a academia está muito bem com você. Não sei se era por causa do relacionamento meu com professores, que poderiam vir sem... Mas não é pouco dinheiro não, hein, doutor Demarco? Outro dia eu tive conhecimento que eles aprovaram lá R$180 mil para uma entidade ligada à Igreja Metodista. Será que 180 mil resolvia o problema lá da academia? Eu acho que a única solução é ir ao Eike Batista, porque o Eike Batista, segundo eu soube, lá dos meus companheiros da Academia Nacional de Medicina, deu R$1,5 milhão para a Academia Nacional de Medicina, que eu tenho a honra de pertencer. Não precisava nem disso, né? Com 400 mil para a nossa academia, para mim, estava tranquilo. Eu queria, inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo médico reumatologista, né? O Luiz Otávio Dias de Almeida, que é membro lá da academia. Da nossa academia. Luiz Otávio tem os poemas e tal, eu já tive a oportunidade de ler alguns. Luiz Otávio tem talento. Luiz Otávio, se você estiver nos assistindo aí, um grande abraço. E eu queria, a produção pede aqui para me lembrar novamente, o telefone da Jovem TV, 2629-2571, deu um pequeno probleminha e já está no ar de novo, né? A linha já está devidamente liberada, 2629-2571, para que você possa ligar e participar, né? Do nosso sorteio do livro. Mas essa questão é o que a gente falou anteriormente, né? Da dificuldade realmente do poder. Veja bem, Cláudio, apesar de todas essas dificuldades, nós trouxemos aqui, quer dizer, na nossa gestão, que eu já assisti há muito tempo, Antônio Aix, Austrogésio Zetaide, Marco Almir Madeira, nomes nacionais de peso, né? Aí você vê Bárbara Spaggiari, da Universidade de Perugia, na Itália, né? Tivemos a Luciana Steganio Picchio, da Universidade de Roma, minha amiga, participei do centenário em Alagoas, quando meu primo João Azevedo era reitor, no centenário lá de um dos poetas alagoanos, ela estava lá, e ela tem um livro chamado Littérature brésilienne, em francês, onde ela fala em Teixeira de Souza. Eu até trouxe, deve estar na minha pasta. Isso fruto da própria academia. Da própria academia. Depois tivemos aqui também o que hoje é reitor da Universidade Fernando Pessoa. Lá. Ele, naquela época, era professor, veio aqui, até no Malibu, que o nosso amigo falecido, o português lá grande, ele nos ajudou também muito. E hoje ele é reitor da Universidade de Fernando Pessoa. Se comunica comigo. E outros nomes importantíssimos, Maria Lúcia Aragão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Angélica Maria Soares, Aloysio Ramos 30, nomes assim de grande peso na literatura nacional e internacional, e vindo apenas por causa de relação de amizade. Eu participei em 2 congressos internacionais, estão sempre revendo eles, né? Maurício Perugia, da Suíça, também esteve aqui. Então, um esforço grande, né, para continuar fazendo arte nesse país. Isso é a mesma queixa dos cineastas, né, que fazem arte, dos pintores, dos artistas plásticos. Aqui a gente tem tido aí uma queixa também muito latente dos artesãos de Cabo Frio, que se ressentem de ter um espaço, né, porque eles entendem que o artesanato também não tem sido devidamente valorizado, né, pelo poder público. E o Cidadania e Socialismo é uma voz. Nós estamos aqui à disposição para todos os demais segmentos, né, não só a literatura, para colocar isso, para que a sociedade tome conhecimento e até, às vezes, colocar uma pequena pressão, né, doutor, com o poder público, para chamar a atenção dele da importância de investir em atividades culturais. Né? Porque o homem passa, mas a obra tem que ficar para a posteridade. Né? E nós vamos fazer mais um intervalo, e no próximo bloco eu queria saber do senhor, como o senhor vê esse momento político, e o senhor percebe, se o senhor tem percebido renovação, principalmente no seu campo, que é a literatura, se tem surgido jovens escrevendo na cidade. Nós vamos para o intervalo e depois o senhor conta para a gente essa história. Voltamos já e fique conosco.